E por que, pessoal, uma mudança de comportamento é tão importante? É por causa dessa sigla aí, tá? HIO. O H representa a habilidade do criminoso para poder te atacar. Por exemplo, a posse de uma arma, tá? O I indica a intenção, ou seja, a vontade de cometer um crime, beleza? E o O vai representar a oportunidade para cometer, então, esse ataque. A gente não pode controlar a habilidade, tá? Se ele está armado, se não está armado, se ele tem uma habilidade que a gente não conhece, como uma arte marcial, por exemplo, ou se ele tem superioridade numérica. A gente não tem como controlar a intenção se naquele dia ele está pensando no churrasco, no sábado com a família, e tem que roubar alguma coisa para poder comprar lá os apetrechos, a gente não sabe disso, tá? Então, a gente tem algum controle, tá certo? Sobre a oportunidade, ok, pessoal? Então, o que acontece? A gente precisa dessa nova mentalidade, porque a nova mentalidade ela vai mudar o nosso comportamento e esse conjunto vai tornar o trabalho do criminoso um pouco mais difícil, porque ele não vai encontrar as mesmas oportunidades que encontraria com uma pessoa comum. O que a gente quer é que ele assalte o vizinho do lado. E aí a gente precisa ser egoísta no campo da autodefesa, pessoal. Tá certo? A gente tem que pensar exatamente assim, se a gente quer se proteger, tá? Embora sejamos policiais e com o trabalho de preservar a vida, preservar a integridade das pessoas, do ponto de vista da autodefesa, que não é necessariamente uma ferramenta para policiais de forma exclusiva, se o indivíduo tem a habilidade e tem a intenção, o que você quer como potencial vítima é que você não seja selecionado. Ele vai selecionar alguém. Quem? Que não seja você, que seja o próximo. E o próximo tem que estar, obviamente, trabalhando dentro dos princípios da autodefesa, para que isso vá se perpetuando. Ok, pessoal? Vamos lá, só que algumas coisas aí na vida, né, elas vão precisar de uma motivação, tá, pessoal? Então, por exemplo, a nossa presença aqui, ela se dá por um motivo, tá? Cada um tem um motivo em particular. Então, a gente precisa descobrir essa motivação no campo da autodefesa, e a gente pode trabalhar também no campo da sobrevivência policial, tá? Para que a gente possa se sentir ou se permitir ser precavido, alerta e pronto para poder vencer as dificuldades da vida. E essa motivação ela é importante porque existem pessoas que estão dispostas a interromper a nossa vida, tá? E elas vão fazer isso aí, pessoal, com um mero capricho aí, com uma mera pressãozinha ali no gatilho de uma arma, tá certo, pessoal? Ou porque eles consideram nos consideram, né, um inimigo ali que tem que ser eliminado a todo custo. Passa a acreditar que você é um policial, que você já vai ser vitimado, em especial no Brasil, tá certo? Então, pessoal, sobre a questão da motivação para seguir em frente, né, e continuar vivo, o Manual de Sobrevivência da Força Aérea dos Estados Unidos está lá no livro Sobrevivência Policial também. Ele relata dois casos, tá? Que é o homem no deserto e o piloto de caça. Que eles tratam assim bem sucintamente. Eles disseram o seguinte, que esse homem que estava no deserto ele ficou perdido durante 8 dias e 8 noites. Então ele não tinha o que comer, não retrata se ele tinha muito líquido para poder beber, tá? Mas diz que ele estava com sede, com fome, perdido e ficou durante 8 dias e 8 noites no deserto vagando. E que nesse período ele conseguiu percorrer 240 quilômetros, tá certo? Passado esse tempo ele foi resgatado e dizem que ele tinha tantos ferimentos e estava tão desidratado que ele só conseguia ter algum nível de sangramento nesses ferimentos depois que ele passou a ser hidratado durante o atendimento médico ali na aeronave. Então, esse é o primeiro relato que eles citam quando eles tratam da sobrevivência. E aí eles colocam um segundo plano, que seria o piloto de caça. Nessa história, eles relatam que esse piloto estava sobrevoando uma região gelada lá e a aeronave dele apresentou uma pane. Ele encontrou o que eles chamam de deserto gelado, que era uma área ali, um lago congelado, onde ele poderia, então, pousar essa aeronave. O relato diz que ele pousou a aeronave, desceu dali, a 200 metros tinha uma área arborizada onde ele poderia encontrar algum tipo de abrigo e esperar o resgate que chegaria algum tempo depois. O relato diz que ele então caminhou 100 metros, fez a volta, foi lá na cabine do avião, fumou um cigarro, pegou uma pistola e deu um tiro na cabeça. E aí os pesquisadores ficaram se perguntando por que o indivíduo totalmente despreparado conseguiu perseverar durante 8 dias e aquele indivíduo que tinha todo um preparo não conseguiu resistir muito tempo, né? Considerando então também que o resgate chegou 24 horas depois.
A conclusão que eles tiveram, tá, é que um tinha uma vontade de viver que não estava presente no outro. Foi a única conclusão objetiva que eles conseguiram fazendo um comparativo entre esses dois casos. Ok, pessoal? Então, o que a gente quer dizer aqui? A gente precisa saber, tá, pessoal, por que você quer viver, tá certo? O que alimenta aí a semente da sua vida, tá certo? O seu estado de espírito, o seu ânimo para poder seguir em frente e continuar a sua caminhada aí. Você tem que descobrir isso daí antes, tá certo? Antes que alguma coisa aconteça, tá ok, pessoal? E aí, quando a gente, em 2015, quando eu fiz essa apresentação no curso de formação de IAT da Polícia Militar de Brasília, um sargento antigo, acho que ele já era o primeiro sargento já, ele chegou e tirou ali a carteira, e da carteira ele tirou uma fotografia e me mostrou de longe, assim, ó, a fotografia da filha e os olhos dele ali encheram d'água. Ou seja, esse colega, esse antigão aí, ele sabe perfeitamente qual é a motivação que ele tem para poder persistir e seguir em frente. Então, a gente precisa descobrir isso agora. Ok, pessoal? Vamos lá. Só que agora eu vou pedir para vocês observar essa imagem aí e responder assim, de forma bem silenciosa, tá? Se vocês aceitam essa imagem com facilidade. Olha a pergunta, vocês aceitam isso daqui com facilidade? E a questão é, só quem já perdeu alguém vai ser capaz de descrever essa dor aqui, tá? Então, essa imagem, ela mostra o início de uma despedida que pode levar a vida inteira para quem ficou, tá certo, pessoal? Dizem, né, se eu não me engano, não sei se foi Dave Grossman, tá? Que a espécie humana aceita melhor a morte quando ela é causada por alguma coisa que ela não pode evitar, como um desastre natural, tá? Um tsunami, um terremoto, alguma coisa dessa natureza, tá certo? Se comparado com a morte provocada por outro ser humano, tá? Então, se a perda for causada, o que a gente pode pensar, né? Se a perda for causada apenas pela maldade dos criminosos. E aí eu já citei aqui no plural, né? Criminosos. E por quê? Porque criminosos raramente andam sozinhos. Então, se você viu um, você tem que procurar os outros. E se você achou mais um, talvez você tenha que procurar um terceiro. Ok, pessoal? Então, eu vou perguntar de novo. Peço que vocês respondam. Então, quando a gente desligar aqui, todo mundo for dormir para dar início às nossas atividades amanhã, quero que vocês se perguntem aqui. Você aceita isso com facilidade? Ok? E aí, isso aqui, né? Também é a mesma coisa. A gente pode se projetar aqui nessa imagem, tá? Você pode estar tanto aqui, nos dois lados, tá? Você pode estar tanto aqui, de frente para uma lápide, ou você pode estar debaixo dela e essa pessoa aqui ser alguém que ama você demais, tá certo, pessoal? Então, você aceita essa cena, tá? Imagina, lembra que eu falei? E se fosse comigo? Não veja essa menina aqui como essa menina aqui, veja assim como alguém da sua família, tá? Sua esposa, sua filha, seu filho. Coloque aqui alguém que você ama muito, nessa condição aqui. Ok, pessoal? Então, a ideia é o quê? Que se você aceita, a gente pode entender que não vai haver muita esperança para quem aceita aquela cena ali no campo da autodefesa. Porque, como eu disse, pessoal, a autodefesa ela começa com uma mudança de mentalidade e de comportamento, mais por causa da emoção, tá? Do que pelo raciocínio, tá certo? E ninguém vai fazer essa mudança interior aí por nós, tá? Porque é uma tarefa individual. Então, a ideia de mentalidade de combate que se falava ou se fala ainda tanto, né, ela não está ligada necessariamente à razão, tá? A racionalizar as coisas, mas ela está ligada ao sentimento. O sentimento vai produzir uma mentalidade, a mentalidade vai produzir uma mudança de comportamento, tá certo? Então, mentalidade de combate, ela começa no coração, aí ela vai para a mente, que vai organizar as coisas ali, e o corpo vai ficar pronto para poder agir quando for necessário.